Se você continua sofrendo pela mesma situação há muito tempo, eu vou te contar uma coisa. Talvez o problema não seja o que aconteceu ou o que acontece na sua vida. Talvez a principal questão seja a rigidez com que você insiste em interpretar o que aconteceu. O que está sustentando o seu sofrimento aí não é apenas a sua dor, é a sua incapacidade de flexibilizar a forma como você pensa sobre as coisas. Nos últimos encontros, algumas pessoas vêm me pedindo para falar sobre tristeza, depressão, sobre como atravessar esses estados emocionais difíceis com mais consciência. E eu tenho gravado esses conteúdos para vocês, falando um pouco sobre isso, trazendo um pouco de consciência, algumas discussões sobre esses temas. E eu tenho falado sobre isso nos últimos vídeos. E curiosamente, olha só, enquanto eu vou falando sobre isso, eu vou discutindo esses temas, eu também entrei num movimento mais silencioso nas últimas semanas. E eu precisei desacelerar em algumas coisas, observar, refletir, pensando inclusive, né? Como é curioso isso, né? Que a vida traz esses ritmos específicos. Tivemos carnaval recentemente, né? Começamos a quaresma. São períodos que simbolicamente falam sobre o excesso e depois o recolhimento. Tem um movimento e depois tem uma introspecção. E isso também é interessante porque isso aparece na clínica e eu tenho percebido algumas pessoas lidando com as suas tristezas, suas frustrações, seus desânimos, mas principalmente com uma questão que aparece com frequência, que é essa dificuldade grande de lidar com aquilo que elas sentem. E nesses dias mais introspectivos, observando os atendimentos, analisando e estudando alguns contextos, e também trazendo isso para as minhas próprias reflexões, uma coisa vai tomando forma, e nós vamos colocando luz. Muitas vezes o sofrimento ele não está apenas na emoção em si, ele está na rigidez com que a gente interpreta essa emoção, como a forma como a gente aprende. E é exatamente sobre isso que eu quero falar e fazer um adendo com vocês, dando continuidade a tudo aquilo que a gente já vinha conversando nos últimos encontros. Porque por trás de muitos quadros de tristeza, de frustração e até depressão, tem um elemento que é silencioso e que sustenta o sofrimento, que é a rigidez cognitiva. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Para quem não me conhece ainda, eu sou Rodrigo Oliveira, sou psicólogo, professor e terapeuta de várias práticas integrativas. E se tem uma coisa que eu tenho trabalhado bastante com os pacientes recentemente, nesses períodos agora do início do ano, sejam eles ansiosos ou depressivos, ou com algum transtorno específico, é essa questão da rigidez cognitiva. Bom, muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, apresentam um nível grande de rigidez. Isso já é constatado cientificamente, né? Por isso que o foco mais importante, às vezes, no processo terapêutico é desenvolver essa flexibilidade cognitiva, que é justamente esse movimento contrário da rigidez. Mas aí você me pergunta, né? Mas, Rodrigo, o que é rigidez cognitiva? Então, rigidez é quando a pessoa acredita que existe apenas um jeito possível de pensar. Só tem um jeito de pensar, de sentir ou de agir. Então, a pessoa não abre espaço ou capacidade para poder olhar as coisas de uma outra forma, de entender o outro ponto de vista sobre uma discussão, sobre um posicionamento de alguma situação na vida. Então é aquele tipo de pensamento que diz o seguinte: tem que ser assim, esse é o único jeito certo, todos os outros estão errados. Se não for dessa forma, tá tudo errado. Já a flexibilidade cognitiva, ela abre espaço para outras possibilidades. A flexibilidade cognitiva, ela diz o seguinte: olha, pode ter outro jeito, pode ter uma outra forma de pensar, pode existir uma outra forma de fazer. Talvez existam outras interpretações para essa mesma situação. Então, na psicoterapia, tem uma pergunta simples e que eu gosto muito de fazer para construir isso com a pessoa que eu estou atendendo e acaba ajudando bastante nesse processo que é, sempre que o cliente, né, ou o paciente tira uma conclusão sobre alguma situação, é importante propor o seguinte exercício: quais são as outras formas possíveis de interpretar esse mesmo fato? É uma pergunta que parece simples, mas é extremamente poderosa e que você também pode se fazer aí.
porque ela nos lembra que não existe somente a nossa forma de enxergar as coisas. Existe aí, no mínimo, outras três possibilidades. Quando uma pessoa está muito rígida na forma de pensar, ela tende a acreditar que o jeito dela é o único jeito certo. Quem pensa diferente dela está errado. Que se ela errar, ela é o erro, né? Então, o jeito que ela pensa é o único jeito adequado, só ela está certa. Então, percebe como a rigidez frequentemente vem acompanhada, às vezes, até de julgamento. Muitas vezes, as pessoas rígidas, elas são muito julgadoras, seja com os outros ou seja consigo mesmas. Então, reflete aí, você é uma pessoa rígida na forma de pensar? E aí, construindo esse raciocínio, será que você também não é julgadora? Você se percebe como uma pessoa julgadora? Você admite isso para você, que às vezes você acaba sendo muita julgadora, muito julgador na forma de pensar, na forma de entender as coisas? Então, quem não faz como eu faço, está errado. Quem não faz do jeito que eu acho certo, está equivocado. Então, nesse julgamento interno, a frase é: se eu falhei, é porque eu sou a falha. A rigidez, ela pode se manifestar, inclusive, ela se manifesta de duas formas. Contra si mesmo é uma forma, né? Pensando nessa autocrítica excessiva, na depreciação, porque quando eu faço isso, isso leva à autocrítica e depreciação, ou ela pode se manifestar também contra os outros, contra mim e contra os outros, através do quê? De julgamentos, de interpretações fechadas. Então é por isso que a partir de agora, sempre que você perceber que você está interpretando uma situação de uma forma muito absoluta, muito definitiva ou muito inflexível, faça para você mesmo essa pergunta: quais são as outras formas, as outras maneiras possíveis que eu posso interpretar ou entender essa mesma situação? Esse exercício, que é simples, ele pode abrir espaço para mais equilíbrio, para menos julgamento e mais saúde emocional. E aí eu quero concluir, terminar hoje trazendo uma coisa muito importante. Quando a gente fala sobre flexibilidade cognitiva, nós não estamos falando apenas de uma técnica terapêutica, não é só uma ferramenta clínica. Mas isso é uma postura que você tem que ter, ou você pode ter diante da vida. Porque a rigidez, ela nos fecha. E a flexibilidade, ela ajuda a gente a expandir também. E quando eu penso no que a gente constrói aqui, nesse espaço virtual, nesse grupo de estudos, né, nesse espaço Luz e Consciência, é exatamente sobre isso. Consciência é para ampliar a forma como a gente enxerga as coisas, é para isso que a gente traz consciência. É perceber que a nossa primeira interpretação nem sempre é a única verdade. É você sair do automático, você sair do julgamento. E quando eu falo sobre você colocar luz, nesse contexto, é algo que não é só um processo místico, porque luz também é clareza. Quando eu consigo iluminar os meus próprios pensamentos e trago consciência para isso, eu consigo perguntar: será que existe uma outra forma de ver isso? E talvez o grande convite de hoje não seja apenas pensar diferente, seja você viver com mais abertura. Por quê? Quanto mais rígido nós somos, mais nós sofremos. Quanto mais flexíveis nós nos tornamos, mais livres nós vamos ficando, né? Tem uma metáfora sobre isso que eu acho muito interessante, que é a metáfora da aroeira e do bambu, né? Então você pega uma árvore grande, forte como a aroeira, que é difícil inclusive cortar, quebrar, né? É difícil furar, o pica-pau tem dificuldade com a aroeira. Ela, quando ela precisa envergar com o vento, ela quebra, né? E aí ela quebra e cai. Diferente do bambu, que é flexível, que ele tem essa flexibilidade de deitar e voltar, de se movimentar com o vento, com a própria natureza, né? Então, é uma metáfora interessante, né? Você é um bambu que consegue ser flexível, ou você é forte como uma aroeira, mas que qualquer tempestade maior te derruba, né? Então, às vezes é mais fácil a gente ser como o bambu, né? Flexível. E, e acho que isso não significa necessariamente você viver sem problemas, né? Ter liberdade emocional significa você ter mais possibilidades internas para poder lidar com esses problemas. Então, é isso. Se essa reflexão faz sentido ou fez sentido para você, deixe um comentário aqui para mim. Pode ser uma palavra só. Mas, como eu digo, isso me ajuda muito a saber que você está aí, que você tem acompanhado esses conteúdos e que isso tudo faz sentido ou não
para você. Acaba me estimulando, inclusive, a continuar aqui, me incentiva e me dá gás para continuar aqui gravando esses conteúdos para vocês. Então, isso é importante, porque a partilha e o feedback de vocês sempre é importante para mim, né? Se você não assistiu os vídeos anteriores, te convido também a assistir. Clica nos links aí do YouTube, ou vai lá no YouTube se você estiver no grupo, entender a tristeza, como transformar esse sentimento, tem esse vídeo, e o outro que é mudanças são processos internos. Esses vídeos estão aí disponíveis, então se você não viu, corre lá, assiste, porque vale muito a pena, você pode clicar, compartilhar, e também se fizer sentido, coloca um alô para mim lá, escreve alguma coisa, porque para mim é importante também entender se isso também está fazendo um sentido para vocês, ok? Se tem alguém que você entende que é importante também acessar esse conteúdo, manda para ela, porque de repente pode fazer uma diferença danada. Ou manda no grupo da família lá, porque sempre tem alguém na sua família que é muito rígido, né? Muito inflexível, e talvez esse conteúdo também faça um sentido, né? Pode valer a pena, tá bom? Um beijo grande, finalizo por aqui, desejando que essa semana seja de muito mais luz, mais consciência e menos rigidez cognitiva para vocês, ok? Abraço, até mais.